Esses dias eu li num post de uma pessoa no LinkedIn. No meu tempo livre, sabe? Ela escreveu assim embaixo. E aí eu me questionei, mas será que a gente ainda tem tempo livre na vida que a gente vive hoje? Eu juro que na hora em que eu li essa frase, me veio uma vaga sensação de que isso é uma coisa do passado. Eu não sei o que você acha disso, mas vamos discutir um pouco sobre isso hoje, porque eu acho que vale bastante a pena. De uma maneira geral, tempo livre significa o período em que a pessoa não está ocupada com obrigações do trabalho, de estudos ou de outras responsabilidades. Em tese, numa convenção coletiva, tempo livre é aquele tempo em que a gente se dedica a lazer, ao descanso, às atividades pessoais, a hobbies, leituras, prática de algum esporte ou simplesmente não fazer nada. Para algumas pessoas, tempo livre é um tempo sem compromissos. Para outras, ele pode ser preenchido com as coisas que a pessoa realmente gosta, que ela é realmente apaixonada, que ela realmente ama fazer. Enfim, cada um tem a sua perspectiva. Só que a minha impressão, quando eu olho a nossa sociedade hoje, de uma maneira geral, né, e considerando a realidade de pessoas que vivem nas cidades, em meios mais conectados, digamos assim, eu sinto que a ideia de que a gente realmente tem tempo livre na vida me parece cada dia mais rara, cada dia mais escassa. O nosso ritmo de vida acelerou, essa necessidade da gente estar o tempo todo hiperconectado, sempre a par de tudo, sempre disponível, sempre produtivo, essa sensação de competitividade cada dia mais acirrada, que tá todo mundo atrasado, a impressão que dá é de que ninguém tem tempo para isso não. A sensação generalizada com quem eu converso é de que o dia passa mais rápido do que o normal. Bem mais rápido, para falar bem a verdade. E de a gente já não ser capaz, né, de fazer tudo que a gente fazia antes. Sempre faltam horas no nosso dia, acho que isso não é novidade para ninguém. Para piorar a situação, a tecnologia faz com que a gente se sinta sempre conectado com o mundo, com as pessoas e também com o crescimento do trabalho criativo, né, que faz com que a gente não tenha mais esses limites tão naturais entre trabalho, lazer, vida pessoal, vida profissional. Para muita gente hoje em dia é tudo um bolo só, sabe? Você tá tomando um banho e de repente você pensa numa ideia de conteúdo. Aí ao invés de você já se arrumar, você para no celular para escrever sobre ela. E nisso você trabalha. Quantas pessoas eu já vi no mercado de alguma forma respondendo e-mail, mensagens de trabalho, às vezes até num call com alguém, as conexões constantes, as notificações, as redes sociais, os e-mails, tudo vai fazendo com que a gente se sinta estimulado a produzir e consumir o tempo todo. Hoje eu vejo que para muita gente o próprio momento de lazer começou a virar um momento de obrigação, sabe? Onde tudo, absolutamente tudo precisa ser produtivo e nenhum minuto pode ser desperdiçado, precisa ser tudo estruturado. Porque a sensação que dá é de que eu tô sempre atrás, de que eu tô sempre devendo, que eu tô sempre atrasado, que eu tô sempre obrigada. Para muita gente, momento de lazer acabou virando de se atualizar nas redes sociais, de consumir mais conteúdo, de hiperestimular o cérebro, de continuar recebendo informação, gatilhos emocionais e para muita gente de continuar se sentindo para trás, porque acompanhar os stories às vezes de 3 pessoas no seu dia no Instagram já é o suficiente para ver que de fato tá todo mundo fazendo mais do que você. E aí você pergunta, onde é que esse povo tem tempo, né? Não sei. A estruturação e a transformação do tempo livre também numa obrigação ou numa extensão da nossa lista de tarefas, digamos assim, faz com que muitas vezes ele possa parecer menos espontâneo, menos nosso. E às vezes, mesmo nas férias, a gente se pergunta, quando é que eu vou viver? Muita gente me procura para fazer mentoria porque tá no momento de se encontrar profissionalmente, porque já sente que a vida, a carreira que construíram não faz mais sentido diante de tantas transformações que têm passado nos últimos tempos, de tantas transformações que elas já viveram, de tanto autoconhecimento que elas foram construindo. E uma das maiores queixas iniciais que eu recebo é a queixa do eu queria ter mais tempo livre para poder fazer o que eu gosto, eu queria ter mais tempo livre para viver. E isso é super genuíno, isso é super válido. Eu só quero trazer para você, nesse vídeo, uma perspectiva que talvez você nunca tenha pensado. Talvez o que você queira, se esse é o seu caso também, não é só o tempo livre, né? É a liberdade de escolha
para saber o que fazer com ele, é a liberdade de escolha do que fazer com ele. É poder dizer, hoje eu escolhi não fazer nada e ficar olhando para a parede por meia hora. Ou hoje eu escolhi dormir à tarde, hoje eu escolhi dar um passeio no parque. Né? É a liberdade de escolha. Mas aí é que tá. Tem muita gente, mesmo no Brasil, que não tem tanta liberdade de escolha assim a princípio. A maioria das pessoas precisam trabalhar em horários insanos, às vezes passam de 2 a 4 horas por dia no fretado, no ônibus, no metrô, cuidando dos filhos em casa, do marido, da sogra, da casa. Mas também tem muita gente que não consegue, de forma alguma, gerir o seu tempo de uma forma que seja satisfatória. Não consegue impor limites para as pessoas, não consegue dizer não, né, pro que não faz sentido, não consegue se desligar das demandas externas, não consegue descansar e muitas vezes nem sabe descansar. Se acelerou tanto, entrou tanto nesse ritmo frenético que todo mundo tá, que não consegue mais entender que tem liberdade de escolha. Eu vou te contar uma história aqui que eu acho que pode te ajudar a virar algumas chavinhas. Eu sempre fui uma pessoa extremamente e absolutamente acelerada e competitiva. Para mim, parar era perda de tempo. Tava sempre hiperconectada, eu vivia sempre num piloto automático absurdo. Era aquela sensação, eu não sei se você já viu aquele videozinho que um cara sai da cama todo arrumado, de terno e gravata, daí ele vai trabalhar, faz sempre a mesma coisa, aí ele volta, chega em casa com o mesmo terno e gravata que ele acordou, ele pula na cama do jeito que ele acha a cama ali e do mesmo jeito ele levanta da cama todos os dias. Eu tinha essa sensação de que tinha uma mão invisível, sabe, conduzindo a minha vida e eu tava só ali cumprindo regras, obrigações, e quando eu via já era noite e quando eu via já tava na hora de acordar. E em muitos momentos da minha vida eu não conseguia guiar a minha vida. Era como se eu estivesse mesmo passando pela mesma engrenagem assim todos os dias da minha vida. Eu não conseguia escolher direito o que eu ia comer. Nunca dava tempo para preparar uma comida mais saudável, eu não me exercitava direito, eu não tinha nem força nem mais vitalidade para nada no final do dia. Se você já me conhece há mais tempo, você sabe que o momento do meu despertar espiritual em 2016 foi um divisor de águas na minha vida. E se você quiser também, eu posso depois voltar, né, sempre voltar aqui e contar mais essa história, porque eu sei que vocês adoram saber e eu fico muito feliz com isso, porque realmente é algo importante para ser compartilhado. Mas só para contextualizar a situação aqui, o meu despertar espiritual, ele aconteceu numa viagem que eu fiz para a Croácia. E eu acabei conhecendo ali uma realidade muito diferente daquela realidade que eu estava vivendo naquele momento. Ali a vida passava mais lenta, mais intencional, mais saudável. E depois disso, viajando para outros lugares, né, conhecendo outros locais, outras culturas, eu comecei a ver que isso é uma realidade para muita gente, principalmente em cidades mais interioranas, mais rurais, mais afastadas dos grandes centros. Foi tipo não existe só uma forma de viver a vida, e que bom! Eu comecei a ver que as pessoas que escolheram viver assim, não as que sempre viveram assim, as que escolheram, elas simplificaram mais a vida, elas decidiram não se acelerar. E aí elas acessaram com isso tudo uma nova realidade. E aos poucos, eu que vivo numa cidade, num meio urbano, né, comecei a aplicar muitos desses ensinamentos na minha vida também. Na medida do possível, no que me cabe, no que faz sentido. E isso me fez tomar novas decisões, ter novas prioridades, né? Tudo mais alinhado ao que eu valorizo na vida e o que eu quero viver. Hoje em dia, para dar conta de tudo isso, eu e meu marido, a gente se dedica muito mesmo. Porque a gente sabe que para construir a vida que a gente quer viver, a vida que a gente escolheu viver, hoje e no futuro, cada decisão, cada passo importa. Cada decisão, cada passo precisam ser intencionais. Mas não sempre, né, com esse senso de obrigação, com um senso de escolha e de bancar as nossas escolhas. Então, se sábado de manhã eu preciso acordar cedo para ir na feira, para comprar uma coisa orgânica, eu acordo com consciência de que isso é importante pra gente. Se durante a noite eu preciso estudar ou eu preciso trabalhar para construir uma coisa que um objetivo que eu tenho no futuro, eu olho com mais amor, com mais intenção, com mais presença.
E aí quando eu fui ler, né, essa expressão no LinkedIn, tempo livre, me veio muito uma sensação de que isso não é algo que a gente busca necessariamente. O que a gente está sempre buscando, na verdade, é liberdade de escolha. É uma vida autêntica, fiel a quem a gente é, fiel aos nossos objetivos, fiel aos nossos sonhos, fiel aos nossos valores. E para ter liberdade de escolha, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se distanciar um pouquinho desse frenetismo, precisa olhar para dentro, nem que seja por uma meditação de 5 minutos por dia, nem que seja se questionando mais se as suas decisões são suas mesmo, ou se elas são para agradar aos outros, para cumprir as expectativas dos outros. É claro que cada pessoa tem uma realidade diferente, mas dentro do que é possível para cada um, talvez valha refletir sobre o quanto a gente consegue, dentro das nossas limitações, encontrar e começar a expandir mais esses pequenos espaços de liberdade, porque no final das contas, eu acredito que nessa vida o que a gente leva mesmo é a vida que a gente leva. Eu desejo que a minha vida e a sua vida sejam sempre baseadas no que faz o nosso coração vibrar, no que faz sentido para ele e na evolução que a gente escolheu trilhar. Bom, espero que esse vídeo tenha trazido uma reflexão importante. Eu senti muito de trazer esse tema hoje para você. Se fez sentido, curte aqui embaixo, assim você também ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas e já se inscreve no canal para a gente poder se ver mais vezes. Um grande beijo e até a próxima!